Olá! Os primeiros registros sobre o uso de vacinas em humanos remontam ao século X, na tentativa de se combater a varíola na China. Na época, cascas de feridas da doença eram trituradas e o pó com o vírus era assoprado no rosto das pessoas. Mas foi apenas em 1798 que o termo vacina surgiu, graças à experiência de um cientista inglês. Edward Jenner ouviu relatos de que trabalhadores na zona rural não pegavam varíola, pois já tinham contraído a variação do vírus que ataca os rebanhos bovinos e com menor impacto nos humanos. Ele teve a ideia de aplicar os dois vírus em um garoto de 8 anos. O resultado surpreendeu a comunidade científica. A palavra vacina, inclusive, deriva de variolé vaccinée, nome científico dado à varíola bovina. Aos poucos, a técnica de imunização foi sendo aperfeiçoada. Vacinas passaram a ser produzidas em massa e se tornaram uma das principais armas de combate a doenças no mundo. E após tantos séculos, aqui estamos, vivendo uma nova pandemia. O planeta inteiro precisa da vacina contra a Covid-19. E o que nós precisamos saber sobre ela? Olá, eu e as minhas colegas Rita Vu, Thaís Herédia e Débora Freitas te damos boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. Sim, precisamos falar sobre vacinas, sobre vacinação. Afinal, vivemos a grande expectativa de finalmente vencermos o coronavírus. Por isso, o nosso programa recebe uma convidada que sabe muito sobre o tema. Por 8 anos, ela coordenou o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, cargo que ocupou até 2019. Recentemente, ela disse o seguinte: a melhor vacina é a que vai chegar ao braço do cidadão. No CNN Nosso Mundo, a epidemiologista Carla Domingues. Doutora Carla, um prazer mais uma vez conversar com a senhora. Seja bem-vinda ao CNN Nosso Mundo. Obrigada, Luciana. É um prazer meu estar aqui com vocês. Doutora, eu quero começar sobre a nossa maior urgência, que é o acesso às doses das vacinas e os insumos. Eu lhe pergunto, que eu acho que é uma dúvida de todo brasileiro e uma tensão nesse momento. Corremos o risco de ter que interromper esse início de vacinação por falta de doses e de insumos? Infelizmente, Luciana, né? Chegaram 6 milhões de doses que já foram distribuídas, hoje chegarão mais 2 milhões e possivelmente na semana que vem a Anvisa estará liberando mais 4,2 milhões de doses. Isso não é suficiente para vacinar o grupo-alvo definido pelo Ministério da Saúde na primeira etapa. Então, possivelmente, sim, ficaremos sem vacina, uma vez que o insumo farmacêutico ativo, né, que nós chamamos de IFA, onde Biomanguinhos e o Butantan irão receber esse produto, essa matéria-prima, para envasar os frascos, né, aqueles frasquinhos que nós estamos acostumados a ver nas salas de vacina, ainda precisam dessa IFA. Eles não receberão ainda nesse mês, estão aguardando a autorização da China, então possivelmente ficaremos sim, infelizmente, desabastecidos no mês de fevereiro. Essa sua primeira resposta é uma péssima notícia para nós e eu queria saber se a gente pode ter esperança de ser uma interrupção momentânea. Nós esperamos que sim, né? Tanto o governo quanto os dois laboratórios, Biomanguinhos e o Butantan, estão medindo esforços para resolver essa questão, né? E fazer com que esse material chegue ao Brasil para que se comece a envasar as vacinas num maior curto prazo de tempo. É isso que a gente espera, né? Que essa interrupção seja aí de 15, 20 dias no máximo e que a gente retome a vacinação à medida que as vacinas forem entregues ao Ministério da Saúde. Itavu. Doutora, a gente está mergulhado num monte de desinformação que vai chegando. Eu queria que a senhora explicasse para a gente melhor a questão da eficácia da vacina, né? Porque acho que muitas vezes isso fica focado nos 50% que estão relacionados aos casos mais leves, mas a gente sabe que tem uma eficácia de 100% nos casos mais graves. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco mais da eficácia das vacinas, né, que foram aprovadas pela Anvisa e também dos efeitos colaterais, da segurança dela, que eu acho que ainda é uma dúvida comum.
A eficácia da vacina da Coronavac, né, está em torno de 50% e a eficácia da vacina da AstraZeneca em torno de 70%. O que significa eficácia? Né? Nós comparamos dois grupos, um grupo é vacinado e o outro grupo não é vacinado. Né? Então, aquele grupo que foi vacinado tem 50% chance de menos de adoecer do que aquele grupo que não foi vacinado. Aquele grupo que, em relação a outra vacina, né, a da AstraZeneca, o grupo que foi vacinado tem 70% menos chance de adoecer do que o grupo que não foi vacinado. Então, nós estamos comparando dois grupos, né? Então, por isso que, assim, é importante que a população entenda que a eficácia só vai funcionar se nós tivermos a maioria das pessoas vacinadas, né? Porque é isso que nós estamos medindo. Thaís Herédia. Doutora Carla, conversando com muitos especialistas, eu acabei aprendendo sobre uma preocupação de que o SUS e o Programa Nacional de Imunização, sim, tem uma expertise quase que incomparável no mundo todo. Mas nunca o Brasil administrou uma vacina que precisa de 2 doses, num tempo muito curto, num espaço muito curto de tempo e acertando as mesmas pessoas com a necessidade de fazer um registro com um grupo prioritário. Quer dizer, é uma gestão que demanda uma inteligência, um controle, vamos dizer assim, uma planilha muito maior em todos os municípios do Brasil. Como é que a senhora acha que isso vai ser desenrolado ao longo do processo? É preciso que a população entenda, né? O Programa Nacional de Imunizações tem uma expertise muito grande de fazer campanhas de vacinação ao longo, né, desses quase 50 anos da sua história, né? Desde vacinação em criança, como adulto e mesmo idoso. Para você ter ideia, todos os anos se vacinam 80 milhões de brasileiros em 2 a 3 meses na campanha de gripe. Então, essa experiência o Programa Nacional de Imunizações tem de conseguir levar a vacina da Central Nacional, passando pelas centrais estaduais, distribuindo até os municípios, chegando até a sala de vacina. E rapidamente, né, os profissionais de saúde já têm toda a logística de convocar a população e organizar essa vacinação. No entanto, agora na vacinação contra a Covid, nós temos exatamente o que você colocou, esse grande desafio. Porque nós fazemos isso sempre para uma única dose. Então, a população foi vacinada e nós já resolvemos o problema. Com essa vacina vai ser diferente. A população precisa tomar 2 doses num curto prazo de tempo. Com as crianças, nós já estamos acostumados assim, né? A criança vai com 2, 4, 6 meses, com 1 ano. Então, tem aquele calendário que o pai já sabe que precisa voltar o tempo todo. O adulto, a maioria das vacinas, elas não têm essa necessidade dessa rapidez, desse curto prazo de tempo. Então, você imagina que nós vamos ter que ensinar a população adulta que ela só estará protegida tomando as 2 doses, que uma única dose não é suficiente para a sua devida proteção. Nós temos 2 vacinas com intervalos diferentes, né? Da Coronavac é um intervalo de 15 a 29 dias, da vacina da AstraZeneca é um intervalo de 4 semanas até 12 semanas. Então, é outra comunicação que nós vamos ter que fazer, né? Você tem que estar atento a que vacina você tomou, para você definir qual é o intervalo que você volta. Nós vamos ter que ter esse registro nominal, né? Para você acompanhar isso, para que o Ministério da Saúde possa convocar essa população para o retorno às unidades de saúde. É fundamental que esse controle nominal seja feito, porque as vacinas não são intercambiáveis. Quem começar com a vacina da Coronavac tem que terminar com a vacina da Coronavac. Quem começar com a vacina da AstraZeneca tem que terminar com a vacina da AstraZeneca, né? E isso tem que ser acompanhado. Nós sabemos que a população adulta, às vezes, perde a caderneta de vacinação, ela não se lembra qual foi a vacina que ela tomou. Então, cabe ao Estado, né, brasileiro fazer esse monitoramento para que a gente não tenha essas confusões e que a gente garanta, né, que a eficácia, aquela que nós falamos de 50%, 70%, sejam continuadas com a vacinação em massa, né, da população brasileira. Então, com certeza, é um grande desafio. Posso só pegar uma carona? Quando a senhora fala o Estado brasileiro, quem deve liderar isso? Porque o Ministério da Saúde parece perdido nessa organização e governadores e prefeitos, enfim, tem uma politização. Quem é que deve liderar isso para que isso seja eficiente? O programa de colocação de dados, né, que nós chamamos de programa informatizado, cabe ao Ministério da Saúde fazer. Alguns estados e municípios têm seus sistemas próprios, então eles vão ter que pegar esse sistema próprio e adaptar para mandar o dado para o Ministério da Saúde. Mas isso é uma exceção. A maioria dos municípios brasileiros utilizam o sistema do Ministério da Saúde. Então, cabe a ele desenvolver essa plataforma para o registro dos dados das pessoas, inclusive para fazer essa convocação. E o município, cabe
cabe a ele fazer o registro, né? Ele vai vacinar o cidadão brasileiro, ele vai perguntar o nome, o endereço, os dados pessoais, o dia que ele tomou a vacina e vai incluir isso dentro do sistema de informação. Então, o registro do vacinado é responsabilidade do município. Mas se o Ministério da Saúde não entregar essa plataforma pronta, né? E parece que ela ainda não está devidamente adequada, ainda está fazendo alguns ajustes, os municípios já estão vacinando e não terão aonde registrar. Débora Freitas. Doutora Carla, a gente já sabe que mesmo com a vacina, as medidas sanitárias terão de continuar sendo tomadas, né? O estado de São Paulo, nessa sexta-feira, por exemplo, endureceu ainda mais as regras da quarentena, porque uma pessoa morre a cada 6 minutos no estado vítima da Covid-19. A partir da vacinação, já dá para saber em quanto tempo será possível termos um controle da doença aqui no país? Débora, eu tenho sempre dito que a vacinação é uma ação complementar e não substitutiva das medidas não farmacológicas, né? A medida de lavar as mãos, usar álcool gel, né? Usar as máscaras e manter o distanciamento social. Nós vamos ter que manter essas medidas por muito tempo. Por que isso? Porque nós vamos fazer uma vacinação ao longo de 2021 e possivelmente ainda vamos ter que entrar no ano de 2022, porque nós não teremos vacina para fazer uma campanha de massa de vacinar todo mundo em 2 a 3 meses. Nós estamos falando de vacinar quase 150 milhões de brasileiros. Então, será necessário que essas medidas continuem sendo feitas, né? E nós não podemos relaxar. É preocupante nós vermos que mesmo antes de começar a campanha de vacinação, a população já parou de fazer essas medidas. Você imagina se parar agora com a vacinação, o profissional de saúde começou a vacinar e nós achamos que já temos o passaporte da liberdade e que não precisamos mais usar essas medidas. Isso não é verdade e é preciso que a população compreenda que isso será fundamental para manter o controle e a diminuição da carga da doença, né? Essa velocidade da transmissão do vírus que está acometendo milhares de pessoas, levando à internação e, infelizmente, ao óbito. Doutora, eu queria falar sobre as vacinas que estão no nosso radar, assim, já de claramente a Coronavac, né? Da AstraZeneca, da Pfizer e a Sputnik. Mas antes, eu queria perguntar à senhora sobre um outro tema que surgiu agora nessa última semana, justamente em relação à falta de doses de vacinas. A gente estava nessa expectativa, começamos o programa falando sobre isso, e aí ventilou-se a possibilidade de se aplicar uma única dose e aplicar em mais pessoas. Isso é possível? Eu acredito que não, né? Nós temos que manter a recomendação da Anvisa. Nós acompanhamos, né, quase que em tempo real, né, a liberação, né, do registro emergencial e nós vimos a Anvisa apontando claramente que ela liberou no esquema recomendado pelo laboratório, né? 2 doses e o que a gente pode nesse momento é discutir o intervalo. A vacina da Coronavac, nós ainda não temos dados que falam que nós podemos postergar esse intervalo. Então, nós teremos que, sim, seguir com o intervalo entre 15 a 29 dias. No entanto, a vacina da AstraZeneca, né, os dados são robustos e hoje mostram que nós podemos passar esse intervalo mais espaçadamente, né, para até 12 semanas. Então, o que nós podemos fazer nesse momento é isso. Quando a vacina da AstraZeneca começar a ser utilizada no nosso país, nós podemos espaçar esse intervalo e com isso a gente consegue vacinar mais pessoas. Mas por isso a necessidade de que a gente acompanhe esse registro para que a gente possa orientar. Uma dose não é suficiente para proteger as pessoas. A gente tem que lembrar que a gente ainda não tem dado, inclusive, de quanto tempo a vacina vai demorar, vai aguardar a imunidade, né? Você vai se manter protegido com 2 doses, quem dirá com uma única dose. Então, nós precisamos ainda continuar estudando o tempo da imunidade para a segunda dose, né? Porque nós não temos essa resposta. Então, não podemos abrir mão dessa segunda dose nesse primeiro momento. Aí sim, doutora Carla, eu pergunto agora sobre as vacinas que estão no nosso radar. A Coronavac, a AstraZeneca, a Oxford, né, que está chegando agora também ao Brasil, a Pfizer e a Sputnik, que está pedindo essa liberação ainda de emergência, está em negociação. A gente deve brigar por todas essas vacinas? Se a senhora puder falar um pouquinho de cada uma delas para o nosso telespectador entender. Eu acredito que sim, né? Quanto mais vacinas nós tivermos, mesmo que sejam de laboratórios diferentes, isso significa que nós vamos conseguir dar mais velocidade ao processo de vacinação. Esse processo que está planejado para 12 até 16 meses, se nós tivéssemos outros laboratórios entregando vacinas para o Brasil, esse processo poderia ser encurtado aí para 6, 8 meses. Então, no momento que nós precisamos ter essa imunidade de grupo, né, com o maior número de pessoas vacinadas, e isso só vai se atingir quando nós tivermos uma cobertura
cobertura aí da população em torno de 70% a 90%, e nós precisamos pensar que precisamos sim de mais vacinas, né? Hoje, as vacinas que foram liberadas, que não estão ainda disponíveis no nosso mercado, que é a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna, elas têm uma peculiaridade diferente dessas outras duas vacinas, que elas são vacinas que têm um armazenamento de menos 70 graus. Essas vacinas que estarão sendo utilizadas no Brasil, né, se armazena de 2 a 8 graus. O PNI já tem estrutura para receber essas vacinas. Então, vai ser muito fácil e muito rápido distribuir. Para essas vacinas, tanto da Moderna quanto da Pfizer, nós teríamos que montar uma estrutura para receber essas vacinas, porque elas não podem perder essa manutenção de menos 70 graus centígrados. Então, o Brasil precisa se preparar para que, se for comprar essas vacinas, identificar os grandes centros, né? Claro que nós não vamos colocar em todo o Brasil, mas nós podemos colocar nas capitais, na região metropolitana, para que a gente possa, né, garantir a vacinação de maior número de pessoas. Débora Freitas. Doutora, alguns pesquisadores têm falado em quebra de patente das vacinas para combater Covid-19. Inclusive, países emergentes já têm pressionado a Organização Mundial da Saúde em relação a isso. O que significa exatamente quebrar patente? A senhora acha que isso pode ser um caminho no caso de uma pandemia? A patente, quando você cria um produto, é como se você assinasse embaixo desse produto, né? E falasse, esse produto é meu, né? Uma carta de autorização dizendo que eu só posso utilizar se eu tiver autorização de quem produziu, né? Então, para outro laboratório produzir, ele tem que fazer o que nós estamos fazendo aqui no Brasil, que é um acordo de transferência de tecnologia, porque eu vou receber esse conhecimento de quem tem a patente, essa patente vai ser passada para outro laboratório em comum acordo, e aí o outro laboratório aprende a desenvolver aquele produto. Quando eu tenho a quebra de patente, significa que aqueles códigos, né, aquela informação que foi feita, né, para a produção da vacina, né, todo o script para produzir a vacina, significa que ele vai ser disponibilizado para qualquer outro laboratório, né? Isso é uma coisa que, no momento de pandemia, ela pode ser factível e importante, mas nós temos que pensar qual é a consequência disso, né, dos laboratórios que tiveram um grande investimento e que agora, né, os seus acionistas terão prejuízo porque todos os outros laboratórios poderão produzir. Então, é uma discussão importante que tem que ser feita, que ser levada, né? Qual é o impacto social para isso, que ele é importante, nós precisamos ter maiores laboratórios, mas nós precisamos pensar globalmente o que significa isso, né, em relação à economia. Então, isso tem que ser discutido nos fóruns apropriados. Eu não sou a maior especialista nisso, né, mas eu acredito que é importante que nenhum país faça isso unilateralmente, isso que seja pensado globalmente de como resolver essa questão. Rita Vô. Doutora, a senhora falou dos intervalos que são diferentes para cada vacina e a gente sabe que a questão da transparência e investimento é super importante. Como a plataforma do governo ainda está sendo desenvolvida, eu queria saber, para o cidadão, o Conecta SUS ele pode ser utilizado, ele está preparado para isso, para que inclusive os cidadãos eles possam saber quando que tomaram, a partir de quanto tempo que eles podem tomar a segunda dose, como que vai ficar isso para o cidadão? Olha, o Ministério da Saúde está dizendo que está preparando o e-Conecta SUS para poder fazer esse cadastramento da população, né, e o sistema para fazer a entrada de dados do vacinado, né? Nós ainda não temos mais detalhes de como isso vai estar funcionando. Já foi feito algumas reuniões, já foi mandados documentos, mas na prática eu não tenho informação se todo mundo já está utilizando. O que a gente precisa é isso, esclarecer a população, né, ter uma comunicação mais adequada do Ministério da Saúde, orientando não só os estados e municípios, mas também a população como ela deve se cadastrar, como esse sistema vai ser utilizado. E até agora nós ainda não temos essa ação de comunicação explicando para a população de como ela vai ser registrada. Agora está muito fácil, porque nós estamos falando de vacinar profissionais de saúde. Os profissionais de saúde nós sabemos aonde eles estão. Então, possivelmente todos os hospitais já têm um cadastro desses funcionários. Agora, quando chegar à população, como é que nós vamos fazer isso? Como é que ela vai ser convocada? Como é que ela vai ser registrada? Essa informação ainda não está disponível. O Ministério não nos informou como isso vai ser feito. Thaís Herédia. Doutora, a senhora fala em comunicação, que eu acho que é um item para qualquer plano funcionar, que é essencial. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, já avisou que não vai se vacinar e continua contestando a segurança e a eficácia da vacina. Hoje mesmo ele fez isso.
e ele pede aos cidadãos que leiam os contratos para compreender, enfim. As pesquisas estão mostrando que as pessoas estão com muito medo. É uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, que sempre teve um sucesso muito grande com vacinação em massa, como a senhora mesmo lembrou, isso parece que está gerando mais insegurança. Qual é o efeito que os cientistas, a senhora e o grupo que acompanha esse processo no Brasil, que isso pode causar no sucesso da vacinação contra a Covid? Para mim é lamentável, né? Nós temos visto o presidente da República, né, o tempo todo se posicionando contra a vacina. A vacina é a única forma que nós temos de voltar ao normal. Ele que tanto prega, né, que precisa que a economia continue andando, ele não conseguiu entender ainda que sem vacina isso não acontecerá, né? Então não entendo qual é a postura dele de não acreditar, não só nas medidas não farmacológicas, né, mas também agora de não acreditar na vacina, né? O tempo todo investindo num tratamento terapêutico que já está provado cientificamente que não funciona. Então, o que está por trás do que o presidente pensa, para mim não fica claro, né, de qual é o objetivo que ele quer da população, não insistindo num tratamento que não funciona e não acreditando em vacinas. A história da vacinação do Brasil e do mundo mostra, né, o efeito dessas vacinas. Na década de 70, quando o Programa Nacional de Imunizações foi criado, nós tínhamos mais de 100 mil casos de sarampo e 10 mil casos de pólio. Doenças que tinham enfermarias nos hospitais só para cuidar dessas doenças. A cada 1.000 crianças, 100 morriam antes de completar os 5 anos de idade. E isso só mudou esse perfil epidemiológico do nosso país graças às vacinas, né? E que se você olhar a história das vacinas na década de 70, elas tinham um controle de qualidade muito aquém do que é hoje. A Anvisa hoje exige controles de qualidade gigantescos para que, quando fosse colocar uma vacina para o Programa Nacional de Imunizações, ela tenha qualidade, segurança e eficácia. Então, não consigo entender qual é o objetivo de um presidente da República que, ao invés de estar estimulando a população a ser vacinada, está se colocando o tempo todo contra. Mas eu acredito que a população brasileira, ela, quando tiver vacina, ela vai acreditar nos cientistas, ela vai acreditar nos profissionais de saúde, nos formadores de opinião, que vão fazer com que ela se sinta segura e que ela busque a vacina. A população brasileira acredita na vacina, ela acredita no PNI e eu não tenho dúvida que no momento certo ela comparecerá aos postos de vacinação. Doutora, eu quero continuar ainda nessa seara política aí, mas para falar da diplomacia, né? Nessa semana a gente acompanhou a negociação intensa com a China para a liberação de insumos e também a negociação com a Índia para trazer as 2 milhões de doses da vacina da Moderna, não, a da vacina da AstraZeneca, eu ia falar da Moderna. E aí falou-se muito da diplomacia, era preciso de intervenção, de diálogo. A senhora já viu isso acontecer, de ter que ter diálogo para a liberação de insumos para a vacina nesses anos que a senhora esteve à frente do Programa Nacional de Imunização? E por que nós somos tão dependentes dos insumos da China e da Índia? Eu nunca vi, né? O Brasil, inclusive, é um grande consumidor de vacinas da Índia, né? Várias vacinas que o Programa Nacional de Imunizações compra, ele busca na Índia, né? Ela é um grande fornecedor para o nosso país. Nós nunca tínhamos usado uma vacina da China, vai ser a primeira vez, mas o nosso maior parceiro comercial é a China, entendeu? Então, não consigo entender por que nós estamos brigando com o nosso maior parceiro comercial, né? Não sou economista, não sou da área de economia internacional, mas não precisa ser grande entendedor para dizer que nós estamos criando um problema para nós mesmos, né, com essa postura do governo. E que, inclusive, está refletindo num momento que a gente precisava ter a aceleração da produção nacional, né, recebendo essas IFAs, elas estão seguras em outro país, havendo necessidade de negociação. Quer dizer, nós vamos ficar sem vacinas justamente por essa questão. Se isso tivesse sido resolvido, tanto o Biomanguinhos quanto o Butantan já estaria com a IFA no Brasil e a gente já começaria a produzir, né, aqui em Vazar e não teria essa solução de continuidade que estaria correndo o risco de acontecer no nosso país. E por que nós somos dependentes dos outros países? Nós temos que ter claro também isso. O Brasil, apesar de ter 2 laboratórios grandes produtores de vacina, todas as vacinas que eles produzem são dessa forma, com acordo de transferência de tecnologia, né? Nós não temos nenhuma vacina que foi produzida nacionalmente. Por que isso? Porque o Brasil investe muito pouco em pesquisa e desenvolvimento, né? Para você ter ideia, né, agora na Europa e nos Estados Unidos foram gastos
gastam mais de 15 bilhões de dólares só para desenvolver essa vacina da Coronavac, né? Da vacina da Covid, né? Para todas essas que estão sendo desenvolvidas, né, no mundo. E quanto foi que nós temos de investimento no Brasil? Sequer nós conhecemos essa cifra. Nós temos já pesquisadores no Brasil que estão na fase pré-clínica ou clínica desenvolvendo uma vacina, mas com pouco recurso. Se o Brasil quiser entrar na linha de ponta, como hoje é a China e a Índia, nós precisamos investir em pesquisa e desenvolvimento, senão nós sempre ficaremos dependentes do mercado internacional. Eu vou até retornar aqui de novo a palavra para a nossa jornalista de economia, né? Já que estamos falando desse assunto. Enquanto a gente está conversando aqui, doutora Carla, piscou no meu, como é que chama isso aqui? Tablet. No meu tablet, um breaking news do Financial Times dizendo que a Oxford AstraZeneca está avisando a União Europeia de que vai entregar menos doses do que o combinado. Quer dizer, vai entregar na data, mas acabou produzindo menos do que eles esperavam. Quer dizer, é uma insegurança que atinge o mundo todo. Esse prognóstico que a senhora faz de tempo, entre 12 e 16 meses de vacinação, é com a segurança de que o fluxo de insumos e de produção não vai passar por surpresas como essa? É difícil a gente saber, né? Porque eu estou falando de 12 a 18 meses pelo aquele cronograma que foi estabelecido tanto com o Biomanguinhos quanto o Butantan, não prevendo nenhum atraso. A gente já viu o primeiro atraso agora da IFA não chegar. Se começarmos a ter atrasos futuros, nós vamos sim ter uma possível parada em um segundo momento, ou então um espaçamento maior dessa campanha, né? Então, eu acho que esse é o legado que a gente tem que tirar dessa pandemia, né? Nós precisamos desenvolver os nossos próprios produtos, nós precisamos que os nossos pesquisadores tenham uma capacidade de ter resposta para atender a demanda de um país continental como o Brasil, senão nós vamos ficar sempre refém, né, da tecnologia que vem de outro país e de produtos, e aí não tem o que fazer, né? É aguardar. Mas essa declaração que tem sido feita, que haverá uma transferência de tecnologia e aí o Brasil vai ter alguma autonomia para fazer a produção. O que é essa transferência e que autonomia é essa? Disse, né? Nesse momento, o Brasil vai receber esse insumo farmacêutico ativo só pronto para invasar no Brasil. Ao longo desse ano de 2021, os pesquisadores brasileiros vão aprender com os pesquisadores chineses ou ingleses como essa vacina é feita. E esse laboratório que tem a patente vai passar esse conhecimento para os laboratórios brasileiros, né? Vai ceder essa patente nesse acordo de transferência de tecnologia. Então, isso é um processo que não faz da noite para o dia, né? Os pesquisadores vão ter que aprender como formula essa vacina. Nós temos que ter uma fábrica preparada para essa produção. Isso também a população tem que entender. A fábrica de uma vacina, ela tem que ser adequada para outra vacina. Então, é um processo complexo. Isso não se faz da noite para o dia. Então, a gente vai ter que se preparar para ter isso ao longo de 2021, né? Isso não vai acontecer no primeiro mês, no segundo mês. Débora. Doutora, falta investimento na pesquisa científica no Brasil. Não tem dinheiro ou não há interesse em investir? Eu não sei te responder essa pergunta. O que eu posso te dizer é que os pesquisadores, né, e nós que sempre estamos querendo fazer pesquisas, nós sempre corremos com o pires na mão para conseguir, né, colocar as nossas pesquisas. Tem pesquisas que demoram 2, 3 anos, 4 anos para ser colocadas, né? Muitas patentes brasileiras não conseguem sair do processo ainda da fase de desenvolvimento para ir para a fase industrial, porque não há esse investimento. Então, eu acho que é a gente olhar para o Brasil e olhar para os outros países. Aí eu acho que a resposta está aí, né? Quando a gente vê o desenvolvimento da China e da Índia nos últimos anos, como é que a Índia se tornou um grande produtor de vacinas do mundo e nós hoje só conseguimos produzir 75% da necessidade do Brasil, a resposta já está dada, né? Inclusive, doutora, só para complementar aqui, a rapidez com que algumas vacinas contra a Covid-19 foi desenvolvida também foi questionada, mas o investimento acho que explica isso, né?
Exatamente, né? Primeiro a gente tem que ter claro que essas vacinas exatamente não saíram da cartola, né? Você tinha já um desenvolvimento pré-clínico e clínico para as vacinas da SARS e do MERS, que foram doenças que tiveram surtos na década de 2010, né? E os pesquisadores estavam já procurando uma vacina para o coronavírus. Podemos dizer que são primos, né, desse coronavírus que está aqui agora. Então, você se pegou essas plataformas que já estavam em andamento e com investimento rápido, você pôde acelerar esse processo de desenvolvimento das vacinas, né? Então, eu acho que, de novo, quem estava lá na frente estudando outros problemas puderam aproveitar isso e fazê-lo. Então, a gente tem que pensar. Dinheiro em ciência não é um dinheiro jogado fora. Ele pode não funcionar para este problema agora, mas ele vai servir para um problema lá na frente. Então, nós temos que pensar nisso, né? De como que a gente avança a ciência brasileira. E aí a gente tem que discutir também a questão da educação, né? Nós ficamos com as nossas crianças e adolescentes um ano. O Brasil é o país que menos voltou com as crianças para as escolas, né? E isso é o quê? É a prioridade da educação, né? Então, a gente tem que pensar, sem prioridade na educação e na ciência, possivelmente nós vamos ficar muitos anos ainda refém dessa questão da tecnologia no nosso país. Rita Vu. Doutora, continuando nessa questão dos investimentos, queria saber em relação à fabricação mesmo, né? Se já está prevista mais fábricas para serem produzidas essas vacinas. A gente sabe que vai ter essa transferência de tecnologia, mas a gente tem preparo para conseguir dar conta do que a nossa população precisa? Para esses dois laboratórios, né, que pela quantidade que eles falaram que vão entregar, tem. Agora, esse é o ponto, nessa velocidade que a gente está dizendo, de 12 a 16 meses. Se nós quisermos acelerar essa produção, os dois laboratórios não terão condições, porque tanto o Biomanguinhos quanto o Butantan estão dizendo que vão conseguir entregar entre 15 a 30 milhões de doses por mês. Então, não é possível a gente conseguir uma velocidade na vacinação. Nós vamos conseguir vacinar, mas ao longo do tempo. Se nós quisermos vacinar mais rápido, terá que haver a necessidade de comprar mais vacinas de outros laboratórios, independente de transferência de tecnologia, fazer aquisição mesmo no mercado internacional. Da vacina, né? Doutora Carla, a escassez de doses que pingou aqui no Brasil nesse momento escancarou um outro problema nosso, porque a gente tinha que vacinar o grupo prioritário, mas dentro do grupo prioritário tinha um prioritário. E aí, quando as doses foram para os municípios, que são os responsáveis pela vacinação, eu já questionava lá no início se ia ter algum desvio dessas doses. O que nós vimos em vários estados foi gente que não estava dentro desse grupo prioritário se vacinando, o famoso fura-fila. E aí é lógico que a gente está falando de um material muito precioso nesse momento, que é a vacina contra a Covid-19, e aí o brasileiro vai e fura a fila nesse momento. E aí eu lhe pergunto, quando acontece isso, os municípios são responsáveis? Quem deveria estar fiscalizando para isso não acontecer, doutora? Isso é responsabilidade dos municípios, não é do governo federal, né? O governo federal tem que garantir que a vacina chegue lá na ponta. Agora, se o município, que é o responsável pela vacinação, está desviando a vacina para outros grupos e permitindo que esses fura-filas consigam vacinar antes da população prioritária, é uma responsabilidade de cada município e ele deve ser responsabilizado, né? Até porque nós estamos falando que vai haver um sistema nominal. Então, possivelmente, todo mundo já tem uma planilha dizendo quem foi, o CPF de quem foi e qual é a condição clínica dessa pessoa, né? Se ela é médico, né? Se ela é algum profissional de saúde que está na linha de frente. Então, cabe aos municípios justificarem por que estão permitindo que isso aconteça. Thaís Heredia. Doutora, o presidente Jair Bolsonaro disse que pediu ao ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, para desenvolver uma vacina e diz que não tem ideia de como isso vai acontecer. A senhora tem alguma ideia? Já ouviu falar de alguma coisa? Eu gostaria que ele nos apresentasse que vacina é essa, porque eu acho que a comunidade científica desconhece. Débora. A senhora falou da impossibilidade de tomar vacinas diferentes, né? Ou seja, eu queria só que a senhora falasse um pouco mais sobre isso. A gente não pode escolher vacina. No momento, nós temos só a Coronavac disponível. Existem doses de outra vacina chegando, da vacina de Oxford, e não tem a possibilidade de escolher vacina. A gente não sabe ainda muito bem como é que isso vai ser distribuído. Mas está totalmente descartado essa questão de cruzar vacinas? Isso pode trazer prejuízos?
é importante que os municípios sigam isso, né? Por quê? Porque nós não sabemos qual é a eficácia de uma vacina quando você tem isso. Porque você precisa fazer estudos clínicos, né? Que a gente chama de covacinação, né? Então você aplica a vacina num braço de uma vacina e aplica no outro e você estuda, né, ao longo do tempo se uma vacina interferiu na outra. Então nós não temos esse estudo, né? Se uma vacina tomando concomitantemente com outra, se haverá interferência na proteção, tanto da Covid quanto da outra doença que for tomada, né? E mesmo entre vacinas iguais, né, a gente não sabe se essa intercambiabilidade vai interferir na eficácia, porque elas têm plataformas diferentes, né? Elas têm formas de ser produzidas diferentes. Então, a recomendação nesse momento é que os municípios tenham cuidado e não façam essa intercambiabilidade. Itavô. Doutora, acho que é interessante a gente esclarecer um pouco, porque as pessoas acham que ao tomar a vacina, elas não vão ser infectadas pelo vírus, né? E aí, muita gente está achando que, bom, a vacina acaba resolvendo tudo. Queria que a senhora explicasse para a gente essa diferença, né? Porque a vacina, ela vai diminuir os sintomas, não necessariamente impedir a infecção do vírus, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é isso, né? Você, quando vai fazer o estudo clínico, você pode ter 3 objetivos. Avaliar se ele vai produzir contra-infecção, então, quer dizer, você não vai nem ter contato com o vírus, o teu organismo ele já é impedido, né? Impede essa transmissão, né? Essa infecção. Se você, apesar de ser infectado, se você deixa de desenvolver doença, e se você mesmo desenvolver doença, se você deixa de ter gravidade e óbito, né? Então, neste momento, os estudos clínicos, pela velocidade que nós precisamos ter respostas, optaram o que nós chamamos de endpoint. O que eu quero analisar? Escolheram a doença. Entendeu? Então, nós estamos, nesse momento, medindo a capacidade da vacina proteger contra a doença e não contra a infecção. E mesmo em relação à doença, o que nós estamos dizendo? É isso. Uma vacina possivelmente vai proteger 50%, então eu vou correr o risco ainda de ter a infecção, né, e desenvolver a doença, né? Mas, ao mesmo tempo, os estudos já estão mostrando que, mesmo se eu desenvolver a doença, eu vou ter um caso leve. Eu não vou ter nem gravidade e todas as pessoas que foram estudadas neste momento, ninguém foi a óbito. De novo, ainda são dados preliminares, a gente precisa continuar estudando para entender o que nós chamamos de significância estatística desse resultado, né? A gente precisa validar essa informação, mas o que nós temos nesse momento são dados muito promissores, que apesar de eu ter sido infectado, de 50% das pessoas terem um risco de adoecer, o risco delas desenvolverem doença grave, né, e óbito é menor, né, do que se ela não tivesse sido vacinada. E é isso que a gente quer nesse primeiro momento, né? Evitar gravidade e óbito, que é isso que está fazendo com que as pessoas lotem os hospitais, que tenham esgotamento do serviço de saúde e que a gente tenha essa taxa lastimável de mais de 200 mil brasileiros, né, que perderam a vida. Eu quero introduzir aqui um outro tema, que é o movimento antivacina, doutora. Aqui no Brasil ele nunca foi muito forte, é muito forte na Europa, na França especificamente, esse movimento antivacina é forte. E agora vem crescendo aqui no Brasil, não sei se porque a gente está falando tanto de vacina nesse momento, se tem a ver com as autoridades que desestimulam a vacinação, mas o fato é que vem crescendo esse movimento antivacina. E a senhora também é coordenadora do Inquérito Nacional de Cobertura Vacinal, esse é o nome. É uma das coordenadoras desse inquérito que me parece, eu quero que a senhora explique o que é o inquérito, mas me parece que já aponta para o brasileiro se vacinando menos. E aí eu lhe pergunto a importância dessa discussão nesse momento e o que é esse inquérito. Então, desde 2016, o Ministério da Saúde já apontava que nós estávamos vendo uma diminuição nas taxas de cobertura vacinal das crianças. Então, em 2016, algumas vacinas não atingiram a meta, que é entre 90% e 95%, e foi aumentando. Em 2018, nós fizemos uma grande ação, essas taxas de cobertura conseguiram aumentar um pouco, mas ainda não chegaram no patamar de 90% a 95%. Infelizmente, em 2019, nenhuma vacina atingiu a cobertura ideal, né, que é essa de 90% a 95%, e em 2020, né, por conta da pandemia também,
nós estamos falando que a maioria das vacinas ficaram em 70%. Isso é muito grave, isso é muito perigoso, porque nós podemos ter a reintrodução de outras doenças. Nós vimos isso com sarampo, né? O Brasil recebeu a certificação em 2016, né? 2 anos com baixas coberturas vacinais, a doença introduziu no nosso país, né? E nós hoje estamos com 21 estados tendo surto de sarampo, né? Já o ano passado com 7 óbitos em crianças menores de 1 ano. Olha a gravidade disso. Uma doença que tinha sido eliminada, nós tivemos óbitos por conta da baixa cobertura vacinal. Então, para entender um pouco isso, o Ministério da Saúde, né, lançou esse inquérito que ele tem como objetivo, primeiro, entender o que está por trás dessa não vacinação, essa baixa da cobertura vacinal. Se é problema filosófico, né, os pais, por não conhecer mais as doenças e acharem que a vacina não são mais importantes, não estão levando seus filhos, né? Se é esse medo dos eventos adversos, de achar que vacina vai matar o seu filho, né? O risco é maior do que o benefício, né? E se essa questão da fake news está contribuindo para o Brasil. Na Europa e nos Estados Unidos, tem grupos muito fortes. Nós estamos vendo esses grupos se estabelecerem no Brasil. Então, esse estudo quer entender até que ponto esses grupos já estão estabelecidos e estão contaminando a nossa população com essas informações equivocadas, né? E também vai se olhar se é uma questão operacional. Nós estamos vendo nos últimos anos desabastecimento das vacinas, os laboratórios não têm conseguido entregar as vacinas na quantidade que o Ministério da Saúde quer comprar. Ele tem o recurso, tem o contrato, mas esse problema que vocês mesmos colocaram, que a AstraZeneca falou que vai atrasar, né, a produção, a gente tem visto com outras vacinas, né? O Ministério não consegue receber aquele quantitativo suficiente. Aí o pai, por não ter horário para levar o seu filho, chega lá, o posto está fechado, chega, não tem vacina, tem que fazer senha. Então, esses problemas operacionais estão contribuindo para essa baixa da cobertura vacinal. Então, esse inquérito também vai poder avaliar isso, né? E poder dar dados para o Ministério da Saúde, traçar estratégias para melhorar essas coberturas vacinais e que o Brasil volte a ser referência, né, de atingir coberturas vacinais elevadas em todas as vacinas do calendário infantil. Thaís Herede. Vai parecer até chato, mas é que acabou sobrando para mim mesmo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, também chegou a justificar que não tomaria a vacina porque ele já teve a Covid. E outras autoridades e celebridades, enfim, no Brasil, acabaram falando a mesma coisa. Eu já tive, eu não preciso vacinar. O que tem de cientificamente correto nessa expectativa? Não tem nada, né? Porque nós não conhecemos ainda se essa vacina, se tanto a doença quanto a vacina tem imunidade duradoura. Se você, ao se infectar, você nunca mais vai pegar a doença, como é o caso de sarampo, né? O sarampo já é clássico, a gente sabe que se você pegar sarampo, você nunca mais vai pegar, né? Mas com a coronavírus a gente não sabe, né? A gente não tem informação. Inclusive, nós já temos dados de reinfecção, né? Por quê? Porque é um vírus que tem mutação. O vírus do sarampo, ele não tem mutação, é o mesmo vírus há mais de séculos, né? Esses vírus que têm mutação fazem com que isso aconteça. Eu fiquei protegido contra um tipo de vírus, ele tem uma mutação tão grande que o meu sistema imunológico ele não é capaz de desenvolver anticorpos para essa mudança. Então, eu consigo ser infectado, né, apesar de ter sido desenvolvida a doença. Então, nós não sabemos isso, nós já estamos vendo essas mutações acontecerem na Inglaterra, na África e agora mesmo em Manaus, entendeu? Possivelmente, se essas mutações forem acontecendo numa velocidade muito grande, a gente pode ter tanto uma reinfecção, como a própria vacina pode não funcionar, né? Então, por isso que a gente precisa continuar estudando e entendendo isso. Como a gente não tem essas respostas, né, de tanto o tempo da duração imunológica dessa doença quanto da vacina, nós estamos recomendando que mesmo a pessoa sendo infectada, que ela tenha que tomar sim a vacina. Sobrou para você de novo, fazer igual a Thaís, vai até parecer perseguição, mas... Doutora, a imunidade de rebanho, ao atingi-la, é possível que a gente evite o surgimento de novas cepas de um vírus? E quando é que a gente vai atingir a imunidade de rebanho aqui no Brasil? O que significa exatamente isso? Vamos começar explicando o que é imunidade de rebanho e essa imunidade coletiva, né? Eu tenho uma vacina
e uma meta a cumprir. Então, vamos supor que a meta definida pelo Ministério da Saúde seja de 70%. Eu tenho que vacinar 70% da minha população de forma homogênea. Não adianta eu vacinar num bairro 100%, no outro vacinar 40% e fazer que a média é 70%. Porque eu ainda tenho condições daquele bairro continuar circulando o vírus. Porque quando eu vacino todo mundo de forma homogênea, esse 70%, aquele 30% ele fica espalhado de forma regular. Eu não tenho mais esse bolsão de pessoas não desprotegidas. E aí o vírus vai tendo dificuldade de achar essas pessoas. Então ele infecta um, mas ele não tem mais a possibilidade de infectar o outro que está na frente, porque eu tenho essa barreira, né? Eu circulei as pessoas em volta e eu protegi, e aí aquela pessoa que foi contaminada, ele não consegue mais passar para frente o vírus, né? Isso é imunidade de rebanho. Eu vacino um grupo e aquele grupo que não foi vacinada, seja porque ele não pode tomar a vacina, porque tem contraindicação, seja porque ele não faz parte do grupo definido pelo Ministério da Saúde, ele estará protegido indiretamente. Eu só tenho a imunidade de rebanho quando eu tenho essa elevada cobertura vacinal e de forma homogênea, certo? Então, precisamos definir qual é a meta. O Ministério da Saúde está dizendo que é 90%. Por quê? Porque aí a gente tem que olhar lá para a eficácia das vacinas. Elas têm eficácia entre 50% e 70%, então eu tenho que vacinar muito mais gente para eu atingir essa imunidade de rebanho, essa imunidade coletiva, né? E agora estou respondendo a sua pergunta. Quando é que nós vamos atingir? Quando nós tivermos pelo menos 80%, 90% da população vacinada de todos esses grupos que o Ministério falou. Não adianta vacinar o profissional de saúde, vacinar o idoso e quando chegar no grupo de comorbidade, não vacinar 30%. Né? Quando chegar no grupo de professor, vacinar 40%. Quando chegar no grupo das Forças Armadas, né, da segurança, vacinar 10%. Eu preciso ter todos os grupos vacinados com elevada cobertura vacinal, porque aí eu vou fazer com que o vírus tenha menos chance de encontrar outra pessoa para infectar e depois essa pessoa infectar outra pessoa. É isso que a gente precisa. E aí, de novo, no cronograma que nós temos hoje, nós só vamos conseguir vacinar essa quantidade de pessoas no Brasil entre 12 a 16 meses. Então, nós demoraremos muito a ter essa tão sonhada imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. Então, quer dizer, uma imunização mais demorada pode fazer com que tenhamos novas cepas que a vacina não consiga combater? Exatamente, né? Porque se eu tenho muita gente infectada, o que é essa replicação, né? É justamente isso. É o vírus tentando sobreviver, ele começa a identificar, né, que está todo mundo protegido contra ele e ele vai criando mutação para ele poder voltar a infectar as pessoas, né? De grosso modo, para as pessoas poderem entender, é isso. Então, é a forma que o vírus tem de conseguir sobreviver no meio ambiente, ele começa a fazer a mutação. Se eu vacinar todo mundo, esse vírus ele não consegue mais ter velocidade de transmissão e de fazer essa mutação, porque a mutação ela vai sendo feita quando é passando de uma pessoa para outra, aí ele vai mudando, até quando chegar na 10ª, é o novo vírus que está. Se eu interrompo isso, quando chegar na 3ª pessoa, já está todo mundo vacinado, esse vírus não tem chance de ter essa mutação. Por isso que a gente precisa vacinar com velocidade. Itavu. Doutora, a gente sabe que, historicamente, as vacinas elas chegaram primeiro no setor privado. Eu queria que a senhora trouxesse um pouco falasse um pouco dessa questão do público e do privado, que dessa vez a gente está vendo isso acontecer no setor público e até para reforçar a importância do investimento, até porque a gente sabe que o governo gastou muito comprando medicamentos que a gente sabe que não tem eficácia comprovada. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Então, eu acho que a primeira coisa, a gente precisa desmistificar o papel do setor privado. O setor privado, na área de vacinação, ele sempre foi complementar ao Programa Nacional de Imunizações, né? Foi um parceiro do Ministério da Saúde em várias atividades, né? Fazendo uma vacinação complementar, e é um direito do cidadão fazer vacinas, né? Para aquelas que estão oferecidas lá na rede privada. No entanto, nós estamos diante de uma pandemia, né? Onde nós precisamos ser equitativo e justo, né? A população brasileira, independente se ela tem recurso ou não, ela precisa ter acesso
acesso à vacina. Por isso, todos os países estão fazendo vacinação gratuita. Os Estados Unidos, onde a vacinação é privada, as vacinas são gratuitas nessa pandemia. De tamanha importância de que a gente garanta o maior número de pessoas. Aí você me pergunta, deve ter vacina na rede privada? Eu imagino que depois que nós tivermos a maioria da população brasileira, aí o setor privado pode entrar como complementar. Não nesse momento disputando, né, espaço com o setor público e privilegiando uma parte da população que vai receber vacina porque tem recurso financeiro para comprar em detrimento a outra. O que a gente precisa é que o governo, né, compre o maior número de vacinas e que elas sejam ofertadas gratuitamente. Agora, o setor privado poderia trabalhar em parceria com o Ministério da Saúde. Na mesma vez que nós vimos o setor privado apoiando o Ministério da Saúde na compra de equipamentos, na compra de material, de construção de hospitais, de laboratórios, por que não a gente ter o setor privado trabalhando junto com o Ministério da Saúde? Nós temos a farmácia popular, onde os remédios públicos são ofertados, né? Os remédios são ofertados para a população através das farmácias privadas. Então, por que a gente não fazer um convênio com essas clínicas privadas para elas serem um ponto de vacinação da rede pública e não de venda? Então, neste momento de pandemia, por que nós não inovarmos criando novas estratégias que não foram pensadas e garantir maior acesso à população? Eu realmente sou contra a venda nesse momento, mas eu acho que o setor privado pode ser um grande parceiro do Programa Nacional de Imunizações. Thaís Herédia. Demanda planejamento bastante, né, doutora Carla? Obrigatoriedade. O Supremo Tribunal Federal decidiu uma obrigatoriedade compulsória, vamos dizer assim, né, sobre a vacina, e é capaz que a gente ganhe um passaporte da vacina. Eu posso viajar, eu posso trabalhar num lugar tal, eu posso ir ao cinema. E o presidente da República diz que não, que ela não pode ser obrigatória, que toma quem quiser. Como resolver esse dilema? Eu acho que primeiro a gente tem que olhar a história do Programa Nacional de Imunizações, né? Desde 73, quando ele foi criado, e a Lei de 75, que é onde institucionaliza o Programa Nacional de Imunizações, define que a vacinação é obrigatória, inclusive com sanção. O pai que não vacinasse seu filho poderia perder o salário de família. Quando você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá também fala que a vacina é obrigatória, e aquele pai que não vacinar o seu filho, ele pode ter, inclusive, multas de 3 a 20 salários mínimos, e ele pode, inclusive, ter sanção, inclusive, com a perda do do cuidado do seu filho, se ele não vacinar, né? Isso é muito claro, né? E nós temos, inclusive, na Bolsa Família, a condicionalidade de aquele pai que não vacina seu filho, ele pode perder a Bolsa Família. Então, se você olha a história do nosso país, a vacinação já é obrigatória. Mas quando é que ela é obrigatória? Quando eu tenho vacina universal para ofertar para todo mundo. Nós, nesse momento, nós temos vacina suficiente para garantir? E se nós não temos, qual vai ser a sanção para quem não vai ser vacinado? Que mecanismo que eu tenho para dizer que uma pessoa cardíaca, ela tem que ser vacinado, né? E se nós muitas vezes não sabemos quem é exatamente essa pessoa. Então, é muito difícil falar em obrigatoriedade para a Covid nesse momento. Eu acho que nós estamos perdendo um tempo enorme nessa discussão. O que nós precisamos agora é mostrar para a população que a vacina é segura, o benefício que essa vacina traz, né? Se nós vacinarmos a maioria das pessoas, como nós sempre fizemos, no Brasil sempre foi exemplo disso para o mundo, né? Vacinando rapidamente a sua população, nós não precisaremos estar falando de obrigatoriedade. Agora, se o próprio presidente coloca em dúvida a vacinação e dizendo que vacina quem quer e não quem precisa, este é o problema. Não é a questão da obrigatoriedade, é a questão do convencimento e de você trazermos a população para ela ser vacinada, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Que a gente esclareça a população. Eu não preciso discutir obrigatoriedade, eu preciso discutir convencimento, segurança e para que a população entenda que ela é importante ser vacinada. Doutora, nós estamos nos minutos finais do nosso programa. Vejo a senhora combativa dando entrevista o dia inteiro e trabalhando também, pesquisando a imunização. No fim do ano passado, conversei com muitos médicos e eles estavam, no dia de Natal, se eu não me engano, bem cansados aqui, mas fazendo um alerta para a população que naquelas festas não fizessem aglomeração, porque eles estavam desesperados. Eu cheguei a ouvir essa palavra, que poderia haver uma tragédia no início do ano, cheguei a ouvir essa palavra também. A situação era dramática,
tivemos essa palavra também e foi o que aconteceu em Manaus, inclusive, nós vimos isso. Qual é o legado dessa pandemia para a gente? O que a gente pode tirar de positivo disso? Vocês, pesquisadores, cientistas especificamente, e no seu caso, quando vier essa vacinação em massa, que a senhora puder descansar, vai fazer o quê, doutora? Eu acho que a gente tem que fazer com que a população entenda a importância de seguir a ciência. Eu acho que não há outro caminho a seguir, né? Se nós queremos voltar ao normal, nós temos que acreditar nos pesquisadores, nós temos que acreditar no Programa Nacional de Imunizações. Todas as vacinas que são colocadas lá sempre foram seguras. Eu nunca vi um pai chegando para levar seu filho para vacinar, perguntando de que marca é essa vacina, qual é a eficácia dessa vacina, se eu tenho dúvida ou não se eu vou vacinar. Se essa vacina está no Programa Nacional de Imunizações é porque ela é importante, porque os cientistas acreditam que ela deve ser aplicada no meu filho ou deve ser aplicada em mim. Gestantes tomam vacina e é isso que a gente precisa que a população entenda, né? Para mim, o legado dessa pandemia é voltar a trabalhar no convencimento da população de que nós não temos outro caminho a seguir do que não seja pela ciência. Doutora Carla Domingues, epidemiologista, muito obrigada pela participação aqui no CNN Nosso Mundo. Eu que agradeço o convite de vocês e continuo à disposição. Bom, você já sabe, o nosso programa com a epidemiologista Carla Domingues está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal no YouTube. Muito obrigada aqui pela sua presença, pela sua audiência. CNN, a maior do mundo, líder em independência.